que é essa reflexão em torno do livrinho do Jean-Émile Charon, que fala da negentropia, ou seja, da entropia ao contrário, o contrário da entropia. Então, se a entropia mede, assim, em grande parte, como é que a matéria funciona, né? Esse conceito que ele chamou de negentropia mostra como é que a vida se organiza na matéria. Só que essa palavrinha negentropia é uma palavrinha chata, assim. E aí outros pensadores que vieram depois, né, começaram a trabalhar conceitos como sinergia, sincronia. Aí você começou a pensar em sintropia, ou seja, que eles falavam já agora em linguagem científica de algo que, de uma maneira alegórica, de uma maneira mitológica, sempre teve representação na cultura oriental, que é essa ideia de sintropia. Assim que lá no IFIX, onde nós estudamos, existia uma cadeira que se chamava Pensamento Oriental. E esse termo, para quem estudava ou a China, ou a Índia, ou o Japão, qualquer coisa, era a expressão de todo o preconceito e visão etnocêntrica, xenófoba do pessoal de cá. Então tá certo. Agora eu estou usando assim de uma maneira light e vou tentar explicar por quê, porque eu quero alinhavar com cultura sintrópica, quer dizer que tudo vem no mesmo movimento e vai se formando. Aliás, quando eu fosse trabalhar isso, eu ia mostrar que dentro desse olhar que eu quero trabalhar hoje, por exemplo, você tem no taoísmo o Qi, né? Que é aquele símbolozinho, tem o Yin e o Yang. É isso que a gente vai falar em outra linguagem. Entropia, sintropia e equilíbrio. Quer dizer que todos os estudos sérios e acadêmicos, eles sempre se fundam nas diferenças e jamais falam em aproximações e semelhanças. É falar que a espiritualidade, ou o Deus que está presente na Bhagavad Gita, tem a ver com o Deus da sua religião, né? Que ou é Krishna, ou aqui é Cristo, e que eu não posso tirar isso do sentido de cultura. Não, é exatamente o contrário do que eu quero fazer de propósito. E não estou nem um pouco preocupado com esses pensadores, né? Que são assim os fiéis guardiões das suas tradições culturais, nesse sentido que eles ainda não têm esse entendimento multiculturalista que eu defendo como uma virtude e não como um problema, né? Então isso vem aqui no Brasil dentro dessa ideia dos saberes de todos os povos, que nós temos povos da floresta, que a gente tem que ouvir essa verdade, não importa se eu sou branco, amarelo, vermelho, que eu tenho que entender que a relação que eles têm ali com o rio, com a água, com a árvore, é uma coisa sagrada, e eu tenho que perceber que aquele sagrado dele se relaciona assim com aquela mensagem que o sagrado da minha própria tradição trouxe. E eu percebo isso quando, por exemplo, você vê que nos altos escalões, ou seja, você pega os grandes representantes de cada tradição, eles conversam muito bem entre si, né? Então, por quê? Porque eles olham a partir daí, né? Desse olhar amoroso, desse olhar sintrópico, que aquele que é cerebral, né? Ou é sectário, ou é dogmático, e que se funda na crença primeiro, vê isso como ameaça. Só para dar um exemplo, ontem mesmo, eu estava vendo a história aqui do Rajneesh, do Osho. Aquele Wild. Bom. Como eles se instalaram lá no Oregon. Já viram? Eu vi. É esse que é o grande segredo que a gente pode estudar hoje. É essa sutileza que a gente tem que ter, essa intuição
para perceber que você pega uma baita de uma equação, você põe um sinal de menos na frente, ninguém enxerga um sinalzinho desse tamanho. E inverteu toda a equação. É que nem contrato, de quando ele negocia. Isso. E aqui, esse grupo, o que ele é movido? A gente fez aqui no início hoje a consagração do ambiente. É o amor no coração. Quando você pega um grupo que vai falar, esse amor que está falando aqui é um amor que nasce do espírito. Quando você pega um grupo materialista, que quando fala do amor, acha que o amor é manifestação das paixões inferiores da matéria, você não está falando de amor. Você está falando uma coisa que no limite... Que já projeta para alguma coisa. No limite é o predador sexual, não é amor. Só que é a mesma coisa. Quando você pega aquele filme lá, O Silêncio dos Inocentes, né, que é a pulsão pura, ele é movido por esse desejo, esse prazer de satisfação pessoal, que para ele é uma forma amorosa de se relacionar. Ele quer se apropriar, nesse sentido de propriedade. O que eu olho em qualquer grupo religioso é aquilo que de fato é um aspecto religioso, que é a conexão com o espírito. E essa conexão, se ela se dá, você sendo judeu, você sendo muçulmano, você sendo cristão, não faz a menor diferença. Eu quero olhar para essa conexão e é com ela que eu me relaciono. Isso aí não sou eu que vejo assim. Isso aí eu aprendi, de novo, da Bhagavad Gita, quando o Senhor Krishna diz: eu aceito de coração qualquer ato de devoção, que venha de qualquer tipo de manifestante religioso. Pode ser isso, pode ser aquilo. Ou seja, cada um de acordo com o seu nível de consciência. Porque lá no IQ, eles fizeram muitas coisas pioneiras, né? E não quer dizer que a gente subscreva a essas atividades pioneiras. E ela, quando estava como diretor, incentivou, não porque nós participássemos daquele movimento, mas por respeito a esse entendimento que você busca a semelhança que existe de coração e não as diferenças que fazem parte da tua vestimenta cultural. Se dá como gênero, raça e a tua cultura. A gente quer falar de um lugar que está além disso, que não tem gênero, que não tem cultura, que não tem um idioma próprio, que é aquilo que gera tudo isso, que é o espírito, que é o mesmo, que habita no preto, no branco, no amarelo, no cor-de-rosa, no homem, na mulher, e no que não é nem homem nem mulher. É o mesmo espírito. Tá? Então, aí vem essa ideia revolucionária de falar daquilo que nos aproxima, não do que afasta, que é a diferença. Né? É só isso. Foi criado no IQ, eu até achei, às vezes a casa discutia, eu até ajudava nos argumentos, o NUDIC, que é o núcleo de Diversidade do Instituto de Química. Ou seja, todo esse povo aí, que se tivesse lá 40 anos atrás, estaria nessas festinhas do Rajneesh, hoje ganhou no Veredito. Eu concordo com aquilo? Olha, para a minha vida, no momento que eu estou, nem tudo daquilo serve em casa. Mas quem é que disse que no passado, até recente, já não serviu? Então como é que eu vou tirar o direito dos outros de optarem pelo que eles quiserem, se eu não quero que ninguém tire os meus direitos de optar pelo que eu quero? Só isso que me cabe avaliar. Me fez perceber onde que o Canadá está na frente dos Estados Unidos. Um dos pontos é esse de intolerância. Ainda que o Canadá use isso de uma maneira meio não muito honesta. Mas se você resolve aplicar para ter o Green Card nos Estados Unidos, você vai ter que submeter a um entendimento cultural que eles chamam de melting pot. Você está vindo para cá se tornar americano, você vai ter que assumir os valores e a cultura americana. E não tem outra opção. É o melting pot. Agora, você vai para o modelo canadense, tinha um lado inglês, tinha um lado francês, que se odiavam, mas por medo dos Estados Unidos fechar até o Alasca, falaram, olha, é melhor a gente se unir. Então você cria o Canadá por medo dos Estados Unidos. Você junta francês com inglês lá. Né?
Então, a partir daí, melting pot não funciona, porque nem o francês vai abrir mão, nem o inglês vai abrir mão. Nós não podemos falar do melting pot, a gente tem que falar, vamos cunhar uma expressão, e nós vamos ensinar ao mundo sobre o multiculturalismo, que é viva a unidade na diversidade. Ou seja, existe um eixo comum que a gente aceita, mas cada cultura tem o direito de vir para esse país, mantendo os seus valores, mantendo a burca, mantendo a sua prática religiosa, o que quiser. E todos nós vamos nos respeitar e nos entender. Minimamente. Então, essa era a proposta do Canadá. Onde que está a grande falha aí? É o que existe de verdade? É isso que vem de novo por essa lógica que eles chamam de WASP, né? White, como é que é? White, Anglo-Protestante, Anglo-Saxão Protestante, eu esqueci como é que é a coisa, mas WASP quer dizer isso, você é branco, você é Anglo-Saxão e você é protestante. Então, no fundo, essa cultura é que define o que é multiculturalismo. Então, aí você já acabou com a ideia de multiculturalismo, óbvio, né? Porque multiculturalismo é aquilo que eu experimento com amor no coração. Multiculturalismo é uma experiência sintrópica. Eu tenho certeza que se entrasse por aquela porta aqui, o Senhor Buda, o Senhor Krishna e o Senhor Jesus, ia ser uma reunião de luz, onde a única coisa que ia sair ia ser amor. Agora, quando você junta um budista com um cristão, com um hindu, o que sai é tiro. Então, a prática nesse sentido, que é a prática sintrópica, é olhar uma única coisa que a gente chama no sânscrito, da Bhagavad Gita, samvada, que é o diálogo de coração a coração. Isso para mim é a palavra-chave. Qual é esse critério de avaliação, né, se eu não estou pensando numa verdade absoluta? Quem estava pensando nesse critério para validar uma decisão que eu tenho que tomar, né? Como é que eu sei se eu vou por aqui ou se eu vou por ali? Qual é o curso de ação a tomar? Como saber se a decisão que eu tomei está correta? Né? Então, de novo, por isso que eu brinco, é claro que você tem várias formas de encaminhar isso. Né? A resposta que parece que eu encontrei, que me atende, é que eu busco me aproximar assintoticamente do coração. Que é o exemplo que a gente deu a semana passada, que foi do Gandhi. Aí aquela coisa que a gente brincou, mas o assassino de Gandhi usou o mesmo argumento. Um estava mais certo e o outro mais errado. Mas, então como é que eu não cometo o erro que o assassino do Gandhi... Que por sinal é do partido político do Modi. Exatamente, porque achava que o Gandhi estava traindo a causa e tudo mais. Né? Então, em princípio, tem vários encaminhamentos, mas é como se a resposta que o pessoal dá, né, em todas as tradições, olhando para suas semelhanças e não para suas diferenças, é a mesma. É a mesma. Qual? A mesma. O budismo chama de doutrina do coração. O cristianismo... você está falando na solução, assim, para pensar nisso, né? Na solução para você saber se o encaminhamento que você está dando é verdadeiro ou não. O budismo chama doutrina do coração. O cristianismo, na vertente principalmente católica, chama Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. O hinduísmo, você conhece, tem 1000 variações, mas aqui me interessa, aqui, para usar o meu argumento. Depois for chegar na expressão da minha tese, que pode entrar mais tarde, né? É o Atman. Quer dizer, como é que eu me acerco do Atman? É o melhor que eu posso fazer. Se eu estou sendo fiel ao que nasce desse lugar que o Atman representa, e não daquele outro lugar que é o que as minhas pulsões, o meu ego e o meu interesse pessoal representa, estou no bom começo. Tá? Então, o primeiro ponto é isso.
que aliás a gente já havia discutido um pouco antes da nossa introdução. O que é a praxis sintrópica? Eu tenho que voltar às representações metafóricas, mitológicas e alegóricas presentes na tradição dos livros sagrados de vários países. Que brincou com a China, posso dar um exemplo depois, mas lá na Índia, no Rig Veda, por exemplo. O Rig Veda tem um conceito que eles chamam de Rita. Esse termo Rita é uma descrição metafórica ou alegórica para isso que o Ocidente encontrou nesse termo sintropia. Tá lá. Então eu vou começar a partir de lá, como é que isso é apropriado na Gita. O Rig Veda me interessa por únicas duas razões, nada mais além disso. Só tem duas coisas ali que me interessam. Primeiro é esse termo Rita, e o segundo é a metáfora dos dois pássaros. Só. A metáfora dos dois pássaros vai definir o que é meditação. E em meditação eu alcanço o que é Rita. Acabou. Só isso que me interessa no Rig Veda. Quer saber o que é Rita? Vai meditar. É isso que eu respondo. E é a meditação que está dita lá. Agora, como é que eu trato disso na Bhagavad Gita? É como você muito bem lembrou. Rita vai dar a Dharma. Mas não é isso que me interessa de novo. Não é isso que me interessa. Né? O que me interessa é que quando eu medito, o que é que eu busco alcançar? Não vou falar o que eu penso. Vou falar o que a Bhagavad Gita mostra, que é o texto que eu tomei como referência. O que é que a Bhagavad Gita mostra? O Krishna vai mostrar para o Arjuna. Eu vou mudar a tua visão de mundo. Eu vou mudar o sentimento que você tem pela realidade. Eu vou te dar uma visão sintrópica. E eu vou te conduzir dessa tua praxis religiosa para a praxis sintrópica. Vou te tirar da praxis religiosa. Vou te pôr na praxis sintrópica. Como é que você vai fazer isso? Por meio da meditação. Então, antes de começar a Gita, ele vai dizer: entoa o hino a Durga, que é a representação no Rig Veda da deidade, dessa qualidade sintrópica chamada Sharada, que você personifica como uma deidade. Como é normal fazer. Você pega uma qualidade, você põe aquilo numa pessoa. Então Krishna diz: invoca essa deidade. Ou seja, invoca em você aquilo que vai fazer despertar em você esse sentimento que vai te preparar para entrar em um estado de meditação e desenvolver o olhar sintrópico. E é esse olhar sintrópico que vai te capacitar para a praxis sintrópica, que é você no teu coração que vai definir, não é ninguém de fora te julgando, não existe julgamento de fora, é você com você mesmo no teu coração. E esse ensinamento que eu estou te dando, ao longo dos milênios, né, numa tal hora, vai começar a dar margem para o nascimento da cultura sintrópica, que é essa cultura que funda a ciência política, tal qual Krishna fala no Mahabharata, que funda uma nova forma de olhar para a filosofia, de olhar para a ciência. Né? E como é essa nova forma de olhar para a ciência? A gente falou um pouco a semana passada. Né? Uma coisa é essa ciência ocidental, formulada no Ocidente, fundada em paradigmas ocidentais, fundada naquele entendimento do início da Idade Moderna, com Descartes e Bacon, que é poderosa, mas ela é fria e inorgânica, porque não leva em conta a vida. Então, hoje em dia, a gente já sabe para onde está te conduzindo essa ciência? Para o abismo. Quem que denuncia isso? Esses que trabalham com a ideia de uma ecologia profunda, porque já entra aí, nesse conceito de ecologia profunda, alguma coisa que não está
presente na ciência tradicional, que é o papel desse sentimento sintrópico que eu só desenvolvo em meditação, que me faz entender o quê? O que é o sentimento sintrópico? O mundo é um ser vivo. Aceitação. Os rios são sagrados, a água é sagrada, as florestas são sagradas. É a partir daí que eu tenho que desenvolver minha ciência. As relações humanas são sagradas, a vida é sagrada. Então, se eu coloco isso na ciência, o tipo de ciência que eu desenvolvo não é essa ciência mecânica, que é reproduzível por qualquer aparelho de inteligência artificial, segundo a cibernética. Para isso, você precisa desse sopro, desse alento de vida, que é o sentimento sintrópico, que você obtém, você estimula isso em meditação. Então, a partir daí eu falei praxe sintrópica, cultura sintrópica e sentimento sintrópico. E aí disse que isso está formulado em 1 milhão de lugares, mas eu gosto de pegar a Gita, porque foi o texto que eu estudei. Só isso, né? Então, e não só é a minha referência, é como eu, sem querer na época, eu mapeei o sentimento sintrópico. Eu mapeei. Quando eu estudei, eu escolhi um termo. Quando eu estudei o termo Sharadha, qual o impacto que ele tinha na cultura da Índia, que ainda ninguém tinha estudado isso. Né? E que eu digo, o termo Sharadha é central na Bhagavad Gita e faz com que eu olhe para esse texto não como um texto religioso, mas como um texto de filosofia política, de filosofia social, de filosofia em geral. Né? O termo Sharadha significa isso. Ou seja, o termo Sharadha, a gente pode chegar lá, como significa literalmente tomar a partir do coração aquilo que eu alcanço em meditação, ele se refere então como o sentimento sintrópico. Então, quando eu falei Sharadha na Bhagavad Gita, né, estou falando do sentimento sintrópico da Bhagavad Gita. Quando você fala agricultura sintrópica, em filosofia, eu preciso usar a filosofia aqui para dar um conceito. Né? Em filosofia, às vezes, você tem um conceito universal, que é o que me interessa. E você tem uma instância concreta, que é um exemplo particular. Então, a agricultura sintrópica é uma instância, é um caso particular, simplesmente, de um conceito universal muito mais amplo, que é a sintropia, e que não vem dado por esse curso, nem pela experiência da fazenda de cacau na Bahia. Isso é um exemplo concreto, é uma instância do conceito maior. Agora, no conceito maior, eu estava dizendo antes de chegarem, né? Quem começou a mapear isso foi aquele Jean-Émile Chalon, que é um físico, que em 77 lança aquele livro, que a gente falou aqui, né? Começou a mapear. Agora, o que é essa palavra? Eu consigo remeter às tradições religiosas de todas as tradições, já que todas elas falam nessa capacidade do coração jogar luz para a razão. Porque sem essa luz do coração, o tipo de ciência que você produz, ou de ciência política, ou de ciência natural, ela é de um tal tipo. Agora, quando eu jogo essa luz, o budismo vai dizer assim, o que é o Senhor Buda? O que é que significa o Senhor Buda? Significa o iluminado. Por que ele é iluminado? Porque ele permitiu que a sua razão recebesse essa luz para que se iluminasse. No budismo. Né? No cristianismo, né? Jesus vai enunciar o único universal. Só tem um universal. Todo o resto é verdade relativa. Para quem olha para a palavra de Jesus e o modo como ele se refere aos 10 mandamentos, que a tradição judaico-cristã, você vai poder falar depois, defende aqueles 10 mandamentos como universais. São mandamentos. E o Senhor Jesus vai dizer, não, tudo isso é relativo. Só existe um universal, que é o amor, na palavra. E Jesus também é judeu, não estou tirando esse fato. É que ele interpreta os 10 mandamentos como um universal. Quando eu trago isso para a ciência, né, ou ciência política, ou a própria ciência natural, eu estou dizendo isso. A boa ciência
que eu faço, segundo esse universal, é aquela que leva em conta o sentimento intuitivo, ou esse sentimento que nasce do coração, esse sentimento que dá essa ideia de conexão holística, que a gente traduz como o amor. Mas que na natureza você vê isso representado até pelas forças naturais, de atração, repulsão, ligação química, conexão. Né? Então, que essa ideia, que é o amor, está presente no budismo, está presente no judaísmo, está presente no islamismo, está presente no cristianismo. Vou dar mais um exemplo, foi aquele que a gente começou brincando. Eu não posso falar em cultura oriental, não posso falar em pensamento oriental, que é uma generalização leviana. Claro que nesse sentido é leviana. Mas é nesse sentido que todas elas trazem esse universal, fundado nessa categoria que eu posso estar nomeando como amor, né? E que de certa maneira está presente ali no Yin e Yang, no que eles chamam de Qi, Chi, né? No Yin e Yang. E aí o curioso, para remeter com a cultura da Índia, para dizer que, do mesmo modo com a filosofia da Grécia, eu consigo fazer esse paralelo com a filosofia da Índia, de lá também, é porque na Índia, por incrível que pareça, eles encontraram uma representação, embora não se utilize, dos dois peixes invertidos, um pintado de branco, um de preto, e o que é preto com olho branco, o que é branco com olho preto. E esses dois peixes invertidos, que você encontra esculpido lá, não sei se foi Mohenjo-Daro, não sei qual desses lugares aí de arqueologia, eles encontraram isso. Isso, com um pouquinho de boa vontade, se eu buscar as semelhanças e não as diferenças, eu vejo aí o próprio símbolo do taoísmo, que é aquele símbolo do Yin e Yang. Né? Então, quando o Caetano Veloso diz, tudo é divino e maravilhoso, esse maravilhamento, esse estado de epifania, é um estado resultante de sentimentos em troca, que a gente cultiva em meditação. Agora, a minha definição, então... Fica bem palpável, assim, né? Mas deixa eu chegar naquilo que eu vejo isso e cultivo como disciplina, como exercício para despertar esse sentimento de troca. Eu posso fazer isso como uma meditação de manhã. Eu digo assim, ó, penso com amor que todas as coisas e seres fazem parte do mesmo Espírito universal, que a tudo compenetra e a tudo sustém em uma ordem constante e vida eterna. Portanto, todos os seres inferiores, assim como os superiores, fazem parte de uma mesma vida, que a tudo compenetra e a tudo sustém. Né? Então, isso aí, quando eu faço esse exercício, eu redefino o meu olhar para a vida e passo a perceber que a minha ação na vida é sagrada. Que tudo é sagrado, qualquer egrégora, qualquer ambiente é sagrado. O ambiente doméstico é sagrado. O meio ambiente é sagrado. O ambiente de trabalho é sagrado. Então, eu redefino tudo chamando de sagrado nesse sentido laico, não religioso, que me dá a ideia de pertencimento e de interconexão, que me faz dizer: a vida é sagrada, os rios são sagrados, a água é sagrada, a natureza é sagrada, os povos nativos são sagrados, todas as culturas são sagradas e todos os povos são sagrados. Pode ficar, Isabela. Ela vai te falar quando as pessoas estão falando. Eu tenho uma intuição, que eu acho que de tanto tempo já trabalhando, estudando esses termos, que eu tento levar para a prática. Então, sempre que eu falo de sintropia, eu fico pensando na questão da harmonização, que é resultante de um trabalho assim, que tem muitos valores que a gente deveria cultivar. Eu levo para a universidade, por exemplo, a questão de você cultivar empatia, de ter um ambiente harmônico, porque a universidade, esses primeiros 2 meses que eu estou lá, é muito complicado. Tem muitas vaidades e as pessoas são assim, elas não têm capacidade de enxergar o papel de cada um. Porque eu vejo que todos têm uma importância muito grande,
Mas quando chega um e fala, eu sou o chefe, eu que vou fazer, eu que vou mandar, eu jamais faria isso. Porque eu sei que depende de todos eles para ter um ambiente harmônico, de inclusão, de tranquilidade, de conhecimento. Então eu sempre penso em Sintropia como essa organização que de alguma forma é o espírito, são esses valores que conseguem colocar no ambiente. De uma forma bem simples. Não, mas eu... Diferente da entropia, né? Que a gente estuda em termodinâmica, a gente vai para a disciplina da questão da desordem, da matéria, que é a característica da matéria. E, não sei se o Thiago, a Isabela concordam comigo, não, a Ani também, na universidade isso ainda não é muito valorizado. Tem um livrinho blog, né? E tem alguns artigos que começam bem assim. Se você parte do princípio que o sentimento tem precedência sobre o pensamento, você veio ao lugar certo. Se você pensa o contrário, não precisa seguir adiante. Aqui não é o teu... Você tem que partir daí. Só faz sentido a partir daí. Se eu fosse dar um exemplo, né? Você conhece um pouquinho do Sankhya? Já ouviu falar dos 3 Budas? Sim. Nunca existe um separadamente do outro. E o grande segredo é o equilíbrio dos 3. Só que a gente diz que esse equilíbrio é como se tivesse uma predominância preliminar da Sattva, né? Então, essas Rajas e Tamas são entrópicas, Rajas e Tamas. E o Sattva é sintrópico, né? Então, isso que você está chamando, que você precisa de um para estimular o outro, está dado já lá nos 3 Budas do Sankhya, né? Que nunca vai existir um sem o outro, que a predominância de um absoluto é negativa, inclusive a sintrópica, como você diz, esse tipo de ordem pode ser ruim, né? Agora, tudo isso, essa expressão cultura sintrópica, em geral, já dá a entender, porque ela está falando como se fosse dessa presença, dessa componente na vida, naquilo que não tem vida. É só isso que ela é importante. Agora, de fato, ela só se dá em termos de harmonização disso, né? Porque se você tiver a radicalização em qualquer um dos polos, você não conseguiu. 11h59. Deixa eu desligar.